Olá, pimpolhos da Tia Eli! Sejam bem-vindos ao segundo vídeo da Saga das Emoções. Tudo certinho com vocês? Vocês sabem do que iremos falar hoje? Mãos suadas, coração acelerado, frio na barriga. É dele mesmo que estamos falando, do medo. Aquele que quer nos deixar paralisados, que nos dá um baita sustão. E você, crianças, você tem medo de quê? Ai, Tia Eli, eu morro de medo de trovão. Eu tenho medo do escuro. Já eu não consigo dormir sozinho. E você, Tia Eli, você tem medo do quê? Vou contar um segredinho para vocês, mas tem que me prometer que vai ficar só entre nós. Não vai contar para mais ninguém, combinado? Eu também tenho medo. Todo mundo tem medo. O medo é uma das emoções do ser humano. Quando passamos por determinadas situações, o medo ele é acionado. Lembra que nós já falamos sobre os botões acionadores das emoções? Sim, o medo também tem os seus botões acionadores. Sabe quais são? Um dos botões acionadores do medo é a desobediência. Como assim, Tia Eli? Explica isso direito. Quando a mamãe fala que algum desenho animado não é apropriado para a nossa idade, algum filme, programação de TV, o que às vezes pensamos? A mamãe nem sabe, eu sou muito corajoso, vou assistir escondido. E aí, desobedecemos, assistimos coisas que são inapropriadas para a nossa idade, escutamos notícias que são fortes, chocantes a respeito de violência e aquilo, fica encucado na nossa mente e a gente tem uma dificuldade imensa de fazer a seleção entre o que é real e o que é imaginário. Isso comigo não cola, eu sou muito corajoso, Tia Eli. Sim, mas você sabia que existe dois tipos de medo? Existe o medo amigo, que é aquele medo que nos alerta de possíveis perigos. Sim, por exemplo, medo de águas profundas, medo de pessoas estranhas, medo de mexer na energia elétrica, medo do fogo. São medos que nos protegem de possíveis perigos, mas existem os medos inimigos, que são aqueles criados pela nossa imaginação. Porque nós pimpolhos temos uma imaginação muito fértil e aquilo que ouvimos ou assistimos fica guardado na nossa memória. E às vezes, quando estamos dormindo, começamos a fantasiar nossa mente coisas que não são reais e a gente fica confuso e com medo. Mas, Tia Eli, você ia nos contar sobre o seu medo? Ai, é verdade, crianças. Pensei que vocês esqueceriam. Eu tenho medo, sim. Medo de errar. Algum de vocês aí já tiveram medo de errar? Só que um dia eu escutei uma historinha que me ajudou muito a lidar com o meu medo, a lidar com essa emoção que às vezes é tão forte. Mas você sabia, pimpolho, que o medo ele só tem a força que damos a ele? Sim. O medo, ele é bem pequenininho quando a gente se coloca de pé diante dele. Mas quando a gente se encolhe, ele cresce, 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 que aí não conseguimos nem reagir. Pois é, voltando ao meu medo de errar. Um dia, alguém me contou uma historinha sobre um menino que tinha muito medo de errar. E esse menino evitava qualquer coisa que pudesse lhe dar o risco de errar. Por exemplo, quando algum coleguinha da rua chamava para jogar futebol, ele dizia: não, eu não gosto de futebol. A verdade é que ele tinha medo de errar as regras e que alguém
viesse a rir dele, ele não suportaria essa ideia. Na escola, ele era muito inteligente, mas quando a professora perguntava alguma coisa, ele ficava bem quietinho, bem caladinho, com medo de errar a resposta. E quando alguém respondia, ele dizia: eu sabia dessa. Mas quem impediu ele de receber aquele crédito, hein? O medo. É desse vilãozinho que estamos falando. Mas é uma emoção, todo mundo tem. Um dia, o menino que tinha medo de errar, ele foi levado para uma cidade em sonho. Ele dormiu e teve um sonho. E nessa cidade, estava escrito logo na entrada: a cidade das pessoas que nunca erram. E o menino logo pensou: ai, que bom ser trazido a essa cidade. Quem sabe aqui eu aprenda a nunca errar e possa me divertir como as outras crianças. Ele entrou e percebeu que as casas eram lindas, todas perfeitas. As ruas eram limpinhas. E aí ele ficou curioso. Mas onde estão as pessoas que habitam a cidade dos que nunca erram? Cadê essas pessoas? Então uma voz ecoou perguntando a ele: você já conheceu alguém que nunca errou? E ele tentou lembrar de alguém que ele tivesse conhecido. E ele respondeu: na verdade, eu nunca conheci ninguém assim. E a voz respondeu: sabe por quê? Porque essas pessoas não existem. Todo mundo erra. Aí ele lembrou: nossa, eu perdi tanta coisa divertida. Teve até uma vez que eu ensaiei na igreja para fazer uma apresentação linda. Eu estava tão feliz, mas aí eu fiquei com medo de errar. Ai, que medo de errar. Eu não vou fazer essa apresentação porque pode ser que eu erre. Ai, que bobo. Na verdade, todo mundo erra. E aí eu superei o meu medo. Hoje eu ainda tenho medo de errar, mas eu tento. Eu faço as coisas, mesmo sabendo que algumas vezes eu erro, mas aí eu conserto, peço desculpa e eu aprendi que não sou a única. Então, se você é um desses que tem medo de alguma coisa, saiba que o medo é uma emoção sua. E tudo que é nosso, temos o controle sobre o que é nosso. É ou não é, Pimpolho? Os seus brinquedos, quem é que manda? Você. O seu material escolar, quem é que manda? Você, porque são coisas suas. A emoção é do mesmo jeito. Não esqueça, Pimpolho, você está no comando. Você está no controle. E sobre o medo de ficar sozinho, na Bíblia Sagrada, fala de um rapazinho chamado Geazi. Um dia Geazi acordou e a sua casa estava cercada de pessoas que vieram lhe fazer muito mal. Geazi ficou paralisado. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Então Eliseu logo falou: não tenha medo, Geazi. O Papai do Céu está conosco para nos proteger. Você precisa controlar esse medo. E aí Papai do Céu vai te fazer entender que muito maior é os anjos do Senhor que estão aqui para nos proteger. Então, na mesma hora, Geazi foi revestido de fé e conseguiu superar o medo. Você sabia, Pimpolho, que a fé é um grande inimigo do medo? Quando temos medo, acreditamos às vezes em coisas que não são reais. E como saber? A nossa mente ainda não tem aquela capacidade de distinguir o que é real e o que não é. Precisamos pedir a ajuda de um adulto. Converse com a mamãe sobre o seu medo. Peça para ela, junto com você, averiguar. Se você tem medo do escuro, apaga a luz do seu quarto. Peça para a mamãe andar no seu quarto junto com você. E aí você vai perceber que tudo que acontece quando a luz está acesa fica e permanece igual quando a luz está apagada. E o versículo de hoje é Salmos 118 e o versículo 6, que diz: o Senhor está comigo, portanto não terei medo. Se você gostou desse vídeo, curte,
compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Me segue lá no Instagram, @solparapimpolho, e seja você também um pimpolho de carteirinha. Beijo no coração, meus pimpolhos, e até o próximo vídeo.